Que a partir de agora, Senhor, enquanto recebemos essa porção que o Senhor já preparou para nós, que a nossa vida seja ampliada, que esta palavra, Senhor, tenha poder de quebrar cadeias e grilhões, mudando a história, transformando a vida e operando maravilhas na vida, no lar, nos negócios de cada um dos teus servos e servas. Eu repreendo, Senhor, qualquer incômodo, espíritos que causam distração, espíritos que impedem o compartilhar do conhecimento e do entendimento do Senhor. Que haja liberação agora da tua unção e virtude sobre cada um dos teus servos, que sejamos edificados no poder desta palavra, no nome do Senhor Jesus, e todos aqueles que creem, digam amém. O tema dessa noite tem muito a ver com algo que eu quero acreditar que cada um de nós aqui já pedimos, já experimentamos, sabemos o que é. Hoje à noite eu quero ministrar sobre uma chance chamada graça. Você pode repetir comigo em voz alta? Uma chance. Não, fale mais alto. Diga, uma chance chamada graça. Eu sempre exorto e oriento os irmãos a anotarem, porque você vai precisar disso essa semana. É melhor dar do que receber. A palavra que você recebe, ela se apodera de você e produz fruto na medida em que você a compartilha. Não confie que você vai lembrar de tudo que nós falarmos aqui ao longo da ministração. Quando eu tento me lembrar de tudo, eu posso acabar sendo enganado pela minha mente e acabar esquecendo de alguma coisa. Mas quando eu anoto, eu não esqueço. Essa semana na célula, no discipulado, você vai compartilhar essa palavra na conversa com seus amigos. E você vai conversar com eles o que eu quero conversar com você nessa noite, porque eu acredito que cada um de nós aqui, olhe para mim, preste atenção. Cada um de nós aqui, em algum momento da vida, já pediu mais uma chance. Quem é aqui que nunca pediu, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja diante de uma falha sua, onde você quebrou a confiança de alguém? Quem aqui nunca pediu, e às vezes até mesmo a Deus, pedir a Deus que nos desse mais uma chance? Uma chance chamada graça. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. O verso 1 está na tela, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo escreve a seu discípulo Timóteo, dizendo: Timóteo, fortifica-te na graça. Quando uma pessoa quer ficar mais forte, geralmente o que ela faz é se inscrever numa academia.
E lá na academia tem diversos pesos, de todos os tamanhos, e ela, na medida em que vai fazendo mais força, ela vai ficando mais, vamos irmãos, mais forte. Quanto mais peso ela carrega, mais forte ela vai ficando. Portanto, na medida em que eu me esforço, em que eu faço força, eu vou ficando mais forte. Agora, Paulo escreve para Timóteo, diz: Timóteo, ele não estava falando da força física, mas ele estava falando da força espiritual. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, meu filho, naqueles momentos da vida aonde você se sentir fraco, Timóteo, meu filho amado, naquelas circunstâncias e situações da vida aonde você se sente tão pequeno e sem forças para avançar, para continuar, para vencer, para progredir, Timóteo, na hora em que você precisa de força, eu vou te dizer aonde está a força. A força está na graça. Pastor Júnior, eu não entendi. Nós temos conversado com os irmãos aqui que a lei representa o meu esforço a fim de alcançar algum benefício de Deus. Na graça, o esforço foi de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, que me deu direito, me deu acesso a todos os benefícios do Pai para nós. Está escrito: mas a todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quantos filhos de Deus estão aqui? Digam amém. Amém. O filho é aquele que tem direito à herança. Escreva: a graça me dá acesso à herança. Só quem é filho tem direito à herança. Eu só me torno filho de Deus quando recebo Jesus Cristo pelo poder da graça. Quem entende esta palavra, diga glória a Deus. Mas hoje à noite eu quero conversar com os irmãos sobre um dos personagens bíblicos mais interessantes, na minha opinião. Quero falar de um homem que eu, quando leio na palavra de Deus sobre a vida dele, não tenho uma outra impressão. Quando eu falo desse homem, a primeira imagem que me vem à cabeça, que me vem à mente, é a imagem de um homem forte. É a imagem de um homem cheio de poder e cheio de autoridade. Esse homem se chamava Elias. Qual era o nome dele? Quando a gente fala de Elias, o que é que lhe vem à cabeça? Elias era um profeta de Deus. De tantas coisas que Deus operou através de Elias, de tantos sinais e prodígios que Deus operou na vida dele, houve um em especial que eu quero conversar com os irmãos aqui, só para contextualizar a mensagem, que me dá a imagem, me mostra a figura de um homem forte. Olhe para mim, preste atenção. Um dia, Elias confronta os profetas de Baal. A palavra de Deus diz que haviam 450 profetas de Baal. Quem era Baal? Baal era um deus estranho, era uma imagem, era um ídolo que o povo adorava. E Elias então para no meio do povo e fala assim: gente, chegou o dia de vocês escolherem quem é que vocês vão servir. Ou vocês vão servir Baal, ou vocês vão servir a Deus. Só que tem um detalhe: nós vamos agora aqui provar quem é o Deus verdadeiro. Chama todos os profetas de Baal, e os profetas de Baal vão invocar os deuses deles, e eu vou invocar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Fala glória a Deus. E Elias falou assim: para provar que o Deus verdadeiro é quem realmente deve ser adorado, o primeiro Deus que fizer cair fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Vocês topam o desafio?
vocês invocam Baal e eu invoco o Deus de Israel. Aí lá vem os profetas de Baal. Isso está em Gênesis capítulo 18. Os profetas de Baal começam lá a adorar Baal. Eu não sei, eu estou contextualizando. Eu não sei como é que eles adoravam. Para mim é uma coisa muito estranha. De repente era isso que eles faziam. Mas eles estavam lá adorando Baal. Eu não sei como é que se adora Baal, porque eu sempre adorei o Deus de Israel, amém ou não amém? Mas eles estavam lá de alguma maneira adorando Baal, querendo chamar a atenção de um Deus que não existe, um Deus que é fraco, um Deus mentiroso. E eles passaram o dia inteiro, e Elias lá sentado falando: e aí, gente, cadê o fogo do céu? Cadê o Deus de vocês? Cadê o poder do Deus de vocês, gente? Vamos embora, gente, estou com pressa, vamos logo. E eles passaram o dia inteiro invocando Baal. E eles entraram num desespero tão grande que começaram a cortar o próprio corpo, derramando o sangue deles ali, para ver se esse Baal respondia. E não aconteceu nada. Elias falou assim: ó, gente, não dá mais, o prazo de vocês acabou. Se Baal fosse para responder, já teria respondido. Agora chega, agora eu vou invocar o meu Deus. E a Bíblia diz que Elias construiu ali um altar. Se você quer uma resposta de Deus, esteja sempre perto do seu altar. É no seu altar que Deus manda a resposta que você precisa. Elias constrói um altar e fala assim: ó, eu creio tanto em Deus, eu creio tanto no Deus de Israel, que eu vou colocar a lenha, vou colocar o animal, o sacrifício para o Deus de Israel em cima do altar, vou colocar, e eu quero também que se coloque, que se derrame água em cima desse altar. Olhe para mim. Alguém já viu lenha molhada pegar fogo? É possível? Muito difícil. Elias diz: para provar que eu creio tanto em Deus que eu quero que molhe a lenha. E Elias então para diante do altar. Obrigado pela correção, eu falei Gênesis 18, é 1 Reis 18. Elias para diante do altar ao Deus de Israel, levanta suas mãos e diz: Senhor! E ele começa a fazer uma oração. E a Bíblia diz que antes dele terminar a oração, caiu fogo do céu. Oh, irmão, fala glória a Deus. Oh, querido, o seu Deus tem uma resposta poderosa para você nessa noite, em nome de Jesus. Olha para cá. E o fogo do céu caiu. A lenha molhada pegou fogo, o sacrifício queimou, não ficou nada em cima do altar. Elias falou: agora vocês estão vendo quem é o Deus verdadeiro. Olha que homem forte, de poder, de autoridade. Mas não parou aí não. Elias falou assim: agora traz aqui os 450 profetas de Baal. E o que Elias fez? Matou um por um. Irmão, eu não quero nem pensar o que é isso. Mas pensa o que é uma pessoa matar 450 homens. A gente fica impressionado quando a gente vê a televisão, vê o jornal. Num fim de semana morreu 3, morreu 4. Fala: nossa, que cidade violenta. Nossa, o país, que violência, coisa absurda. Elias matou 450 de uma vez. Vem cá, vem cá. 450. Que homem de poder. Que homem de audácia, de autoridade, diante das pessoas e diante de Deus. Olhe para cá, preste atenção. Uma coisa que você espera de Elias é uma atitude de fraqueza. Porém, vamos a 1 Reis, capítulo 19. Uma chance chamada graça. 1 Reis, capítulo 19.
Verso 9 diz assim: e ali Elias entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Preste atenção, olhe para mim. Elias mata os 450 profetas de Baal, e a notícia se espalha. E quando a esposa do rei Acabe, chamada Jezabel, que adorava, que amava os profetas de Baal, porque ela também idolatrava esse Deus estranho, quando ela ouve a notícia de que os profetas dela, os profetas de Baal, haviam sido mortos por Elias, Jezabel ficou endemoniada, irmão. E Jezabel falou assim: ó, quer saber de uma coisa? A mesma morte que os profetas de Baal tiveram, vai ser a mesma morte que Elias também vai ter. Esse Elias vai morrer, eu quero a cabeça de Elias. E agora um homem tão forte, um homem de tanta autoridade, que orou e nem antes de terminar a oração, Deus já havia respondido a oração dele, um homem usado por Deus tremendamente, com força e autoridade, agora ele fica com medo de perder a sua própria vida. Irmão, você pode ser a pessoa mais usada por Deus o quanto você quiser, você pode ter 7 dons e meio na tua vida, mas todo mundo aqui já enfrentou situação aonde você teve medo de perder a sua vida. Cada um de nós aqui já passou por situações aonde nós sentimos medo. E se não foi medo de morrer fisicamente mesmo, foi o medo de morrer no casamento, foi o medo de morrer financeiramente, foi o medo de morrer naquele emprego, foi o medo de uma porta se fechar, foi o medo de uma oportunidade não aparecer, foi o medo de um negócio não se concretizar. Quem entende essa palavra, diga amém. Amém. Elias temeu pela sua própria vida, e agora ele começa a fugir. E ele foge para o deserto. Os irmãos conhecem a história. Lá no deserto, ele senta debaixo de uma árvore, e ele diz: Senhor, acaba com a minha vida. Ele estava sofrendo tanto com aquela ameaça, ele estava tão preocupado com a ameaça de Jezabel, que ele vira para Deus e diz: Senhor, acaba com a minha vida, me leva. Oh, irmãos, às vezes o nosso desespero é tão grande também na vida, por causa de situações e problemas, que a gente também chega a dizer: Senhor, para que eu vou viver? Não quero mais essa vida não aguento mais essa vida, desse jeito não dá, é melhor Deus me levar, porque eu não aguento mais tanta dor e tanto sofrimento. Assim estava o coração de Elias. E ele agora entra numa caverna. Caverna é um lugar apertado, escuro, às vezes um lugar muito frio, não é um lugar natural, normal, onde você vai para se sentir bem. Elias foge para dentro de uma caverna, para se esconder, para se isolar, e ali ele está convicto de que a sua vida não faz mais sentido, de que não vale mais a pena viver, de que não é mais frutífera a sua caminhada, de que a sua história havia acabado, de que tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele agora não valia mais nada, porque ele estava com medo que Jezabel fosse matá-lo. E quando ele estava aguardando a morte chegar, Deus olha para ele dentro daquela caverna e diz: Elias, o que é que você está fazendo aí dentro? Pastor Júnior, eu não entendi. Sabe, às vezes a melhor coisa que Deus pode fazer por mim e por você é não te dar aquilo que você pede. Como é que é, pastor? Eu não entendi. Às vezes a melhor coisa que Deus pode fazer por alguém é não dar o que ele pediu, porque Elias pediu a morte e Deus deu para ele graça.
Mas pastor, não estamos falando de Antigo Testamento? E graça não é Novo Testamento? Não, irmão, graça é uma coisa que Deus é. Graça não é algo que Deus faz. Olhe para cá. Meu desafio esses dias tem sido desatar entendimento na vida dos irmãos, para compreenderem que no Antigo Testamento a regra era a lei e a exceção era a graça. Algumas vezes Deus podia expressar esse atributo, porque graça é um atributo de Deus. Em algumas ocasiões, em alguns personagens do Antigo Testamento, nós vemos a expressão da graça. Mas depois de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a graça que antes era a exceção, agora a graça é a regra. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Quem entende esta palavra, diga amém. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos que um dia Deus olha dos céus e Ele vê a terra corrompida pelo pecado e Ele fala: eu me arrependi de ter criado a terra. Quer saber? Vou destruir tudo. O homem não merece o que eu fiz para ele. Mas a Bíblia diz que no meio de toda aquela terra corrompida, Deus achou graça em Noé. Oh, irmão, não importa o meio pecaminoso onde você vive, Deus vai achar graça em você. E você vai ser poupado da destruição em nome de Jesus. Quem crê, recebe, levanta a mão e diga: eu creio. Mas vamos continuar, olhe para mim. Quando Elias estava lá dentro daquela caverna esperando a morte chegar, Deus olha para ele e diz: eu não vou te dar o que você quer, eu vou te dar mais uma chance. E o nome dessa chance é graça. Deus olha para Elias e diz: Elias, o que é que você está fazendo aí dentro? Seu lugar não é aí. Eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite que talvez está numa caverna emocional, alguém que talvez está fugindo de emoções, de sentimentos. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez está fugindo de uma situação familiar. Eu estou pregando para alguém que está fugindo de alguma coisa, ou de alguém em sua vida profissional, econômica, financeira, conjugal, em alguma área da sua vida, onde você se isola, se encontra dentro de uma caverna completamente sozinho, longe de tudo e de todos. Mas é lá dentro da caverna que os olhos da graça vão encontrar você, e Deus vai te dizer: sai daí de dentro desta caverna, porque aí não é o teu lugar. A graça tem o poder de tirar o aflito da caverna. Só a graça de Deus tem poder, irmão, de encontrar aquele que quer fugir de tudo e de todos e dizer: teu lugar não é aí, sai daí, porque eu tenho uma história de vitória para você. Deus olha para Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Sai daí. Você quer morrer? Mas eu não vou deixar você morrer. Eu vou te dar uma nova chance. Eu vou te dar graça. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. E agora Elias sai de dentro daquela caverna. Sua história e seu ministério continuam, presta atenção. Deus continua o usando poderosamente. Deus continua se movendo através da vida deste grande profeta chamado Elias. Mas, e eu vou terminar dizendo isso, eu gosto de ver uma história não só pelo seu começo, mas uma história deve ser analisada pelo começo, o meio e o fim. Preste atenção. Eu gosto muito de ver filme. Eu gosto muito de assistir filme. E às vezes quando eu vou assistir um filme, tem filme que ele já começa bom. É ou não é verdade? Irmãos, é ou não é verdade? Acho que só eu que gosto de assistir filme aqui. Tem filmes, às vezes você vai assistir um filme de comédia, por exemplo, e quando a cara do ator aparece na tela, ele nem falou nada, você já começa a dar
a dar risada. Tem filme que já começa bom. Tem filme que já começa com um carro voando, explodindo, helicóptero, pá, aquela coisa. Você fala, nossa, esse filme vai ser demais, você fica até arrepiado. Aí de repente lá no meio do filme, o filme vai dando uma caída, né? Vai ficando meio chato, vai ficando meio, sabe? Nossa, já passou 1 hora, a história não... Aí o meio do filme fica meio assim, as piadas já não tem mais graça, as coisas já não estão acontecendo mais. Aí você pensa, fala, quer saber? Acho que eu vou parar por aqui esse filme já deu já. Eu nem vou esperar o final. Toda a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. A história do profeta Elias começou com esse poder, com essa autoridade, com essa pegada muito forte de Deus usando Elias, Deus fazendo sinais, prodígios e fogo caindo do céu, aquela coisa tremenda. Mas aí vem o meio da história. Elias ficou meio assim, meio fraco. Acho melhor eu morrer, melhor acabar com essa história, melhor botar um ponto final nesse filme. Deus olha para ele naquela caverna e diz, meu filho, agora o roteiro é meu, e eu vou escrever o final da tua história. Quero dizer para você, meu irmão, que não importa o roteiro que o diabo escreveu na tua vida, Deus tem o melhor para o final, reservado para cada um de nós aqui. Eu sei que pode parecer clichê o que eu vou dizer aqui nessa noite, pode parecer repetitivo, mas eu quero profetizar na tua vida, o melhor de Deus ainda está por vir. Se você está nesse capítulo da história, nesse capítulo da vida, onde as coisas estão meio difíceis, onde a perseguição está sendo muito grande, onde as dificuldades têm batido na sua porta, eu quero declarar sobre você, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Quer saber de uma coisa? Não foge da história não, porque o melhor Deus guardou para o final. E quando a gente vai para o final da história de Elias, o que é que a gente vê? 2 Reis capítulo 2. Vamos comigo lá, no final da história. Como é que termina o filme de Elias, pastor? Volta lá comigo. 2 Reis capítulo 2. Vai comigo lá. 2 Reis 2. Olha o que diz o verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pastor, não entendi. Olha para cá. Lá em 1 Reis 19, Elias fala, Deus, acaba com a minha vida, porque eu não mereço mais viver. Está difícil demais a minha luta, a minha prova está grande demais, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver. Deus olha para ele e diz, eu vou te dar uma chance chamada graça, vou escrever uma outra história para você. Aí agora, em 2 Reis 2, está Elias e o seu discípulo Eliseu andando pelo caminho, e eles estavam andando e conversando. E aquele homem que lá atrás tinha pedido a morte, mas Deus não deu o que ele pediu. Agora, enquanto ele estava aqui conversando com Eliseu, vem do céu uma carruagem de fogo. Oh, irmão. Quem diria que um homem que queria uma morte melancólica, depressiva, triste, e Deus não deu o que ele queria, mas deu graça. Agora esse homem está andando e conversando com o seu discípulo, de repente, vem uma carruagem de fogo. Vem uma carruagem de fogo. E passa no meio dos dois, e eu não sei se ele pulou, se ele entrou, se ele foi puxado, mas de alguma maneira aquela carruagem vem e leva Elias para o céu, e Eliseu fica olhando aquilo, é um redemoinho de fogo, e o homem que pediu a morte, Deus disse, você não vai morrer, eu vou te levar. Oh, irmão, você não entendeu?
Elias queria a morte. Deus deu para ele uma carruagem de fogo. Elias não morreu, Elias foi levado. Elias foi levado. Ele foi levado nessa olha que coisa impressionante, irmãos. Imagina se Deus tivesse matado Elias lá quando ele pediu a morte, debaixo de uma árvore ou dentro de uma caverna, sozinho, isolado, triste, deprimido, com medo da morte. Deus me mata, não quero mais viver não. Deus disse: não vou matar você não, você vai viver muito ainda, porque você tem muita coisa para fazer. Eu vou te dar uma outra chance, vou te dar graça. Aí agora ele está andando e de repente vem a carruagem e separa um do outro. E agora ele sobe numa coisa impressionante que nunca tinha acontecido antes. O melhor Deus guardou para o final. Mas olha para mim, posso te contar uma coisa? Eu falei tudo isso e nada disso é a mensagem. Eu falei tudo isso, mas agora é que eu vou pregar. Quando Elias está subindo naquele redemoinho de fogo, Eliseu fica impressionado com aquilo. Ele grita: Deus, carros e carruagem de fogo, cavalos de fogo, meu pai, e agora? E Elias vai subindo naquele redemoinho de uma forma gloriosa. Eliseu, o discípulo, fica impressionado com aquela visão, com aquilo que estava acontecendo, porque nunca tinha acontecido aquilo antes. E quando Eliseu fica sozinho diante daquele espetáculo que havia acabado de acontecer, aquela coisa gloriosa que havia acabado de acontecer, Eliseu fala: e agora o que é que vai ser de mim? Porque meu discipulador foi levado. E agora o que eu vou fazer? E agora quem que vai me ensinar? E agora quem que vai me instruir? Mas quando Eliseu olha para o lado, Eliseu viu a capa de Elias que caiu do céu para ele. Eliseu olha e diz: pai, e agora o que vai ser de mim? Ele olha para o lado, ele volta para o lado e ele vê a capa de Elias. O que eu quero dizer com isso? A graça que Elias recebeu foi a graça que Elias deixou. Você não entendeu? O manto que Elias recebeu foi o manto que Elias deixou. Olhe para mim. Só quem recebe graça tem o que deixar para a próxima geração. Só quem recebeu graça tem o que deixar para os discípulos. Porque se o esforço for seu, se o trabalho for seu, quando você subir, seu trabalho vai com você. Mas se o esforço é de Deus, se a graça é de Deus, e você e eu somos apenas beneficiários, o benefício que eu recebi é o benefício que eu quero transferir. A graça que eu ganhei é a graça que eu tenho que dar. Enquanto o trabalho for teu, enquanto o mérito for teu, enquanto o esforço for teu, quando você for embora, tudo que você fez vai embora com você. Agora, quando é a graça de Deus, e a única coisa que eu tive de fazer foi receber.
Elias não pediu chance, Elias pediu morte. Mas Deus não deu o que ele pediu, Deus deu o que ele não pediu. Deus deu mais vida, mas Deus deu uma vida cheia de graça. E agora, quando Elias vai embora, a graça que ele recebeu é a graça que ele deixou. Agora Eliseu pega aquela capa, e eu vou terminar agora, juro que eu termino dizendo isso. Eliseu pega aquela capa, a graça que Elias deixou, e ele pega aquela capa, e o que ele faz? Ele bate aquela capa na água. E agora os milagres que acompanharam a vida de Elias, agora acompanham a vida de Eliseu. Ô irmão, você não entendeu? Os milagres que você experimentou até hoje na sua vida são os milagres que a sua família e os seus amigos vão experimentar. Mas você tem que passar o que você recebeu. Você já recebeu. Quem já recebeu, diga amém. Amém. Quem já recebeu graça, diga amém. Amém. Então passe a graça. Passe a graça adiante. Passe o manto. Fale com as pessoas. Transfira aquilo que você recebeu. Paulo vira para Timóteo e diz: meu filho, você está fraco. E Elias foi fraco também. Mas na hora da fraqueza de Elias, a graça o fortificou. Fortifica-te na graça. Fica de pé. Timóteo, você acha que não vai conseguir? Você está com medo de não vencer? Você está preocupado das coisas não darem certo na tua vida? Elias também achou que tudo ia dar errado. Elias também teve medo de morrer. Mas no pior momento da vida de Elias, Deus deu para ele uma chance com o nome graça. Levante suas mãos se você entendeu essa palavra. Reage em oração agora a ela. Se você está aqui hoje à noite e você se sente nessa caverna, levante suas mãos e fale com Deus agora. Diga: Senhor, eu quero sair dessa caverna, porque caverna não é o meu lugar. Eu vou sair do isolamento emocional. Fale com Deus agora, querido, vai. Fale com Deus agora, querida. Diga ao Senhor, diga a Deus: eu vou sair desse isolamento. Eu vou sair desse isolamento. Eu vou agora em nome do Senhor Jesus. Eu vou sair dessa caverna. E eu vou viver uma vida cheia de graça. Graça do Senhor. Graça do Senhor. Se você está fraca, minha irmã, não queira ser forte na sua própria força, no seu próprio esforço, na força do seu braço, mas seja fortalecida no braço do Senhor. Seja fortalecido no braço forte do Senhor. Levante suas mãos o mais alto que você pode agora. O mais alto que você pode. Diga ao Senhor: Deus, derrama essa graça sobre a minha vida. Diga: Senhor, me fortalece na tua graça. Diga a Ele, diga: Senhor, fortalece-me na tua graça. Diga: eu quero mais graça, Senhor. Graça que me fortalece, graça que me levanta, graça que me dá vida. Fale com Ele: Senhor, me dá a tua graça. Me dá a tua graça. Diga: eu quero a graça do Senhor sobre mim todos os dias da minha vida. Diga a Ele: Senhor, eu preciso desta graça. Graça para vencer, graça para avançar, graça para prosperar. Eu quero a tua graça, Senhor, sobre a minha vida todos os dias. Todos os dias, Senhor, eu quero a tua graça. Todos os dias, Senhor, eu quero a tua graça. Dá-me, Senhor, da tua graça. Graça que o Senhor deu a Elias, dá a mim também esta mesma graça. Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça. É a graça quem te fortalece. É a graça quem te fortalece. Receba a graça do Senhor. Graça que vem pelo sacrifício de Jesus. É por causa de Jesus, não é por causa de você. É por causa do que Cristo fez e não por causa daquilo que você fez. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero dessa graça. Eu quero essa graça sobre a minha vida. Todos os dias eu quero a tua graça. Dá-me da tua graça, Senhor. Graça do Senhor, graça do Senhor, graça do Senhor. Eu quero a tua graça, no nome do Senhor Jesus.
Fala comigo assim: Senhor meu Deus. Diga: Senhor meu Deus. Diga: nesta noite, pelo poder da fé, eu recebo graça que me fortalece. Diga: graça que me levanta. Diga: graça que me sustenta. E hoje à noite, diga: hoje à noite, eu recebo essa história de poder, essa história de vitória que Deus tem preparado para a minha vida, no nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam: